Olá pessoal, este vídeo é uma das partes do artigo publicado na revista Metodologias de Aprendizado sobre como inserir o grid de coordenadas nos mapas utilizando o software QGIS com autonomia. Então, nele, o artigo tem uma parte teórica que discute um pouco sobre formas da Terra e o sistema de coordenadas, o que seriam sistema de coordenadas geográficas e sistema de coordenadas UTM, Universal Transverso de Mercator. E, por mais que no artigo também seja demonstrado a inserção de coordenadas geográficas e UTM, esse vídeo consiste na parte prática, Então, pegar todo esse conhecimento teórico que é discutido no artigo e aplicar na prática do QGIS. Bom, o objetivo dele, então, seria demonstrar os procedimentos técnicos que são necessários compreender para configurar lá na inserção de coordenadas do QGIS o intervalo, que quando nós clicamos sobre o mapa e vamos na função grade, no menu grade para inserir essas coordenadas, os paralelos e os meridianos, nós temos duas informações para serem preenchidas. A primeira é o intervalo, e esse intervalo tem um intervalo de x, que seria a longitude, e o intervalo de y, que seria a latitude. Além disso, é possível também aplicar um deslocamento, Então, eu vou mostrar esses procedimentos aqui, como configurar cada um deles para o correto manuseio. Bom, iniciaremos o tutorial com o sistema de coordenadas geográficas, que eu já vou mencionar. Assim como está no artigo teórico, e a demonstração da inserção das coordenadas, está publicado, o PDF que está publicado, lá é dado os seguintes exemplos. Como inserir as coordenadas em um sistema geográfico para o estado do Rio Grande do Sul, para o município de Cachoeira, para o município de Restinga Seca, Faxinal do Soturno e para o bairro Camobi. Vou manter esses mesmos exemplos, principalmente no sistema de coordenadas geográficas, que eles são um pouquinho mais complexos, ele tem um procedimento a mais no momento da inserção das coordenadas. E para o sistema UTM, vou utilizar 2 ou 3 destes mesmos municípios ou bairro Camobi como exemplo de inserção das coordenadas UTM. Tá? Aqui nós temos alguns shapefiles já abertos, já tem até o filtro para o município de Cachoeira do Sul, Faxinal, Restinga e para os bairros de Santa Maria, que eles estão desabilitados. A única coisa que está constando na tela no exato momento é o shapefile da América do Sul, o shapefile do Brasil, o shapefile do Rio Grande do Sul, e as lagoas ali do Rio Grande do Sul, a Laguna dos Patos e a Lagoa Mirim. Bom, o QGIS ele trabalha com 2 sistemas de referência. Cada uma das camadas elas vão estar vinculadas a um sistema de referência, Nós consultarmos o artigo lá em PDF que está publicado, a parte teórica dele, a gente precisa compreender que esse sistema de referência, obrigatoriamente, ele está atrelado a uma das formas da Terra ou a uma esfera, ou a um elipsoide de revolução. No nosso caso de mapeamento, ele está sempre associado a um elipsoide de revolução. Então, quando nós falamos, por exemplo, SAD 69, Córrego Alegre, WGS 84, Sirgas 2000, cada um deles está associado a um elipsoide. E esse elipsoide ele é materializado pelo quê? Por um semi-eixo maior e um semi-eixo menor. E também, a razão entre eles fornece o achatamento. Então, o elipsoide nos traz as dimensões da Terra. Eu sei quanto tem o raio equatorial, que seria o semi-eixo maior, quanto nós temos de raio polar, que seria o semi-eixo menor. Enfim, então, para um sistema de coordenadas existir, ou seja, para a gente conseguir posicionar os objetos em latitude e longitude de maneira correta, obrigatoriamente a gente vai estar utilizando um modelo matemático da Terra. Tá? Pode ser uma esfera, ou um elipsoide. Bom, o QGIS, então cada uma das camadas, como eu havia comentado, vou abrir aqui da América do Sul, vou clicar com o botão direito e essas propriedades. O QGIS, cada uma das camadas, ela vai ter o seu sistema de referência de coordenadas, que se chama, abreviando, SRC. Então a gente consegue perceber que tanto a América do Sul está referenciada em Sirgas, como o Brasil também está referenciado em Sirgas,
assim como o estado do Rio Grande do Sul também está referenciado em Sirgas 2000, né? E cada um dos municípios também, que seria a distribuição do Rio Grande do Sul por municípios, né? Os 497 municípios, e eu filtrei um para dar o exemplo, também estão referenciados em Sirgas 2000. Então, eu consigo perceber que todas as minhas camadas, elas estão no sistema de referência de coordenadas Sirgas 2000, tá? Além das camadas, nós temos o sistema de referência do projeto, né? A gente pode acessar ele pelo atalho que é aqui no canto inferior direito, né? Onde está escrito EPSG. Se nós posicionarmos o mouse em cima, vai estar escrito, na gravação não está porque ele está aparecendo um pouquinho abaixo, sobre o relógio, né? E o relógio não está aparecendo na gravação. Mas nós podemos clicar e vai aparecer o sistema de referência que está sendo utilizado. Aqui está escrito ele, né? Sirgas 2000. Bom, antes de iniciar, eu queria mostrar que o QGIS ele tem, de certa maneira, 3 sistemas de referências pré-definidos, que é o sistema de coordenadas geográficas, o sistema projetado de coordenadas e o sistema de coordenadas definido pelo usuário, tá? Neste vídeo eu vou demonstrar como configurar as coordenadas, né, latitude e longitude, no sistema geográfico, ou seja, onde a unidade ela é angular, expressa em graus decimais, e também no sistema projetado, dentre os quais o UTM faz parte do sistema projetado, né, um dos mais utilizados no mundo para posicionamento de objetos. Tá? Então a gente precisa ter uma noção que, quando a gente está utilizando Sirgas 2000, que é o sistema geodésico de referência utilizado nas Américas e, obviamente, no Brasil, ele é identificado pelo EPSG 4674. Então, se eu digitar aqui na busca 4674, olha o que consta. Sistema de coordenadas geográficas, Sirgas 2000. E lá, ali embaixo tem o elipsoide, que é o internacional de 1980. Tem o valor do semi-eixo maior, que está aqui. E tem o valor do achatamento, tá? Que é formado, né, é a relação entre o semi-eixo maior e menor. Também nós temos a unidade. Unidade é expresso em graus. Então, se eu, com base nessas informações, sabendo que meus shapefiles eles estão referenciados em Sirgas 2000 e o meu projeto também, uma das coisas, eu consigo perceber que o 4674 aqui significa que o projeto está referenciado em Sirgas 2000. Mas ao mexer o mouse, eu consigo perceber aqui, que aparece a coordenada da tela, conforme eu vou modificando o mouse. Essa coordenada aí, ela nada mais nada menos que é uma coordenada em graus decimais, ou seja, 52,51 graus de longitude, menos 29,68 graus de latitude. Eu posso abrir as configurações do QGIS ali e configurar que eu quero que a coordenada que apareça ali não seja expressa em graus decimais, por exemplo. Eu posso colocar ela em graus minutos segundos, enfim. Mas o que eu preciso entender é que quando nós estamos trabalhando com coordenadas esféricas, né, com coordenadas geográficas, que é o que o EPSG 4674 nos traz, a unidade padrão desse sistema de coordenadas é graus, tá? Então, os shapefiles que eu tenho aqui foram tirados do IBGE e o de Santa Maria, né? A partir de Santa Maria, quando eu vou utilizar o exemplo para os bairros, é utilizado disponibilizado pelo Instituto de Planejamento de Santa Maria, tá? Vamos supor que eu quisesse organizar o meu mapa, né? Representando o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. O que eu faria? Então, primeiramente, eu vou organizar todas as minhas camadas, né? Vamos supor que eu já tenha feito esse procedimento e eu vou abrir o compositor de impressão aqui. Vou chamar de mapa RS. Não necessariamente que eu preciso colocar um nome, né? Eu posso simplesmente não digitar nada e dar um OK. E o layout, o nome do layout que eu atribuo aqui quando eu for exportar o mapa como um PDF, como uma imagem, alguma coisa nesse sentido, o nome do mapa exportado será o mesmo nome que eu coloquei aqui na criação do layout, né? Então, se eu for salvar o mapa, ele vai se chamar mapa RS. Eu posso mudar o nome lá também no momento da exportação sem nenhum problema. Bom, eu tenho uma folha A4 aqui, como é o padrão, né? Se eu quisesse rotacionar, mudar a dimensão, basta eu clicar em qualquer lugar dessa página em branco, botão direito,
propriedades da página, né? Então aqui eu tenho os tamanhos pré-definidos que eu desejo e a orientação, né? Se eu quisesse colocar retrato, por exemplo, é só modificar aqui e ele muda a orientação da folha. Eu vou deixar em paisagem mesmo. Bom, meu objetivo é pegar esse mapa do Rio Grande do Sul e levar para lá, né? Então, tem algumas coisas que atuam como facilitadoras. Por exemplo, se eu quero fazer um mapa do Rio Grande do Sul, eu posso vir aqui com o botão direito e clicar em aproximar para a camada. Ele vai dar um foco no Rio Grande do Sul. Quando eu faço isso, antes de levar para o compositor da impressão, possivelmente o meu mapa não vai cortar. Caso corte, eu preciso modificar manualmente, né? Por exemplo, se fosse um mapa do Brasil, eu faria isso, né? Botão direito na camada do Brasil, aproximando para a camada, tá? Vou fazer isso para o Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá então. Volto para o compositor de impressão, vou dar um pouquinho mais de zoom aqui. Ok, venho aqui na função de adicionar o mapa, né? E desenho ele. Aqui eu não vou ter muito cuidado com respeitar margens, etc, etc, visto que o único objetivo deste tutorial é inserção de coordenadas no compositor de impressão. Bom, a gente consegue perceber que o Rio Grande do Sul está posicionado aí no meio, bem certinho, porém eu posso dar um pouco mais de zoom, né? Eu posso ampliar um pouco mais essa escala para o Rio Grande do Sul ficar maior. Aí eu posso fazer isso alterando o valor, né? No caso é diminuindo, visto que isso aqui é o denominador da minha escala, ou eu posso clicar sobre o meu mapa, selecionar ele, né? Vir aqui no mover o conteúdo do item e segurando Ctrl no teclado, girando o scroll do mouse devagar. Se eu não segurar o Ctrl, olha o que acontece. Ele corta, né? Ele dá o zoom ou tira o zoom com muito. Então, se eu segurar o Ctrl, né, o botão Ctrl no teclado e girar o scroll do mouse, né, ele vai aproximando ou reduzindo mais calmamente. Então, vou posicionar o Rio Grande do Sul aqui, sem que não corte o Rio Grande do Sul, né? E vou ativar uma borda. Tá? Vou ativar a moldura aqui, para o mapa não ficar voando, e aproveitar para adicionar uma cor no oceano aqui. Tá? Uma cor de fundo no oceano. Perfeito. Aí está o mapa, né? Que eu puxei lá do nosso projeto e coloquei ele no compositor da impressão. Perfeito. Ao adicionar a grade, né, que é o objetivo, tem todos os elementos do mapa, eu adiciono aqui, né, coordenadas, orientação, título, legenda, informações complementares, enfim. O objetivo desse vídeo é demonstrar as coordenadas. Então, eu vou selecionar o mapa, vou vir aqui. Outra coisa que eu poderia fazer aqui é arredondar essa escala, né? Vou colocar, arredondar para o 800, botão 0. Aí. Então, a escala ficou 2 milhões, 1 para 2.780.000, tá? Bom, agora eu quero adicionar a grade, tá? Então, com o mapa selecionado, eu venho aqui e encontro a opção grade, tá? Clico em grades, clico para criar uma, já que não tem, modificar grade. Então, o que eu comentei no início do vídeo, quando nós vamos atribuir o sistema de coordenadas do mapa, era isso aqui, é com isso que a gente se depara. Com um intervalo de x e y e um deslocamento de x e y. Obviamente que depois eu posso fazer mais configurações, sobretudo na questão voltada a estilo, mas para a inserção das coordenadas, esses dois elementos, o intervalo e o deslocamento, são os importantes e os obrigatórios. Bom, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é o seguinte: esse intervalo ele está associado ao quê? Ele está associado ao sistema de referência das minhas camadas, né, e do meu projeto, principalmente do meu projeto. Outra coisa, só um parênteses rápido aqui. Eu peguei e desenhei o mapa do Rio Grande do Sul, né? Eu puxei lá do meu projeto e coloquei aqui no compositor de impressão, onde eu vou adicionar os elementos básicos. Antes de eu adicionar ele aqui, eu percebi que o sistema de referência de coordenadas estavam com o sistema de coordenadas geográficas, né? Sirgas 2000. Bom, o que acontece se eu voltar para cá, clicar aqui no sistema de referência do projeto, né, e trocar para um plano, por exemplo? Ele vai remover aqui, quando eu voltar para o compositor de impressão, todo o meu mapa aqui ele vai sumir, tendo em vista que ele deslocou de um sistema geográfico para um sistema projetado. Então, se o objetivo é construir um mapa em UTM, antes de configurar todas as informações, os elementos do mapa no compositor de impressão,
Antes de abrir o compositor de impressão, é a dica que eu dou, já vai no sistema de referência do projeto e verifica se ele é o mesmo que eu desejo. Então, se eu quero coordenadas em UTM, vê se ele está projetado em UTM e no fuso correto. Se eu quero ele em geográficos, vê se o projeto está referenciado num sistema de coordenadas geográficas. Tá? Bom, então, como eu já mostrei, nesse nosso caso aqui, ele está referenciado num sistema de coordenadas geográficas. Portanto, se ele está num sistema de coordenadas geográficas, a unidade é 1 grau. Logo, se eu colocar o valor 1, eu me refiro a 1 grau. Se eu colocar o valor 2, a uma variação de 2 graus. 3 graus. Então, esse x aqui seria um afastamento, né? Digamos assim que o x seria a frequência de repetição de meridianos, né? Já que o x se refere aos meridianos, que serão expostos, exibidos desde o meridiano de origem. Então, se eu colocar o valor 1, o meridiano de origem é Greenwich. 1, então, vai ser de 1 em 1. 0, meridiano de Greenwich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Se for de 2 em 2, vai ser Greenwich, 2 graus, 4 graus, 6 graus, 8 graus. Se for 5, é Greenwich, 0 graus, 5, 10, 15, 20, enfim. Isso aplicado para ambos os hemisférios, né? Tanto leste quanto oeste. Tá? Bom, o que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse 10 aqui? Ó? 10 graus, o que quer dizer? Está aparecendo as coordenadas, no caso aqui, as linhas imaginárias, os meridianos a cada 10 graus a partir de Greenwich. Então, Greenwich, 10 graus oeste, 20 graus oeste, 30 graus oeste, 40 graus oeste, 50 graus oeste. Esse aqui é o meridiano de 50 graus oeste. Tá? Então, a grande sacada de inserir coordenadas geográficas no compositor de impressão, a gente precisa ter o seguinte dado. A gente precisa levar em consideração que, por mais que as coordenadas geográficas elas são expressas em graus, tendo em vista que elas exprimem um ângulo entre o local que eu desejo e a origem, o Equador para as latitudes e Greenwich para as longitudes, eu consigo, como eu tenho medidas sobre a circunferência da Terra, por exemplo, eu sei quanto que eu preciso percorrer no Equador, por exemplo, para andar 1 grau. Por exemplo, eu estou sobre a linha do Equador numa longitude de 50 graus. Continuando sobre a linha do Equador, quantos quilômetros eu preciso percorrer para encontrar a longitude de 49 graus, ou seja, 1 grau de diferença, né? A minha latitude permanece a mesma, porque eu estou sobre a linha do Equador, né? Eu quero me deslocar dos 50 graus oeste para 49 graus oeste. Quantos quilômetros seriam isso? Eu consigo chegar nesse dado, porque, levando em consideração que as dimensões da Terra são calculadas, as coordenadas no caso, sobre um elipsoide, levando em consideração o elipsoide que materializa o Sirgas, né, que é o de 1980, eu consigo fazer, conforme vocês podem visualizar no artigo, aquele valor, semi-eixo maior, vezes 2π, eu tenho a circunferência no Equador. Esse valor da circunferência no Equador, que é aproximadamente 40.075, ou seja, 40.000 para eu estar no Equador, dar a volta inteira no planeta sobre a linha do Equador e voltar no mesmo ponto. Eu preciso percorrer 40.075 quilômetros aproximadamente. Se eu dividir esses 45.000 por 360, se eu parar para analisar, o Equador é uma esfera, e essa esfera eu percorro, se eu der uma volta nela, né, percorrer a sua circunferência, eu ando pelos 180 graus leste e 180 graus oeste de longitude. Ou seja, dando uma volta na circunferência da Terra sobre a linha do Equador, eu percorro os 360 graus. Logo, se eu pegar os 40.075 e dividir por 360, eu tenho aproximadamente que 1 grau de longitude no Equador equivale a 111,32. Tá? Então, no Equador, se eu quiser percorrer 1 grau, eu preciso andar 111,32 quilômetros. Se eu precisar andar meio grau, o que eu preciso fazer? Dividir o 111 por 2. Então, é mais ou menos esse objetivo que essa tabela que está presente no artigo ela foi calculada. Ó. Bom, esse 111,32 aproximadamente
é o valor de 1 grau de longitude sobre a linha do Equador. Então, se eu andar 1 grau sobre a linha do Equador, como eu dei o exemplo, do 50 ao 49, eu vou precisar percorrer 111,32. Se eu quiser andar meio grau, eu vou pegar esse 111,2 e dividir por 2, né? 111,32 dividido por 2 dá 55. Os 55,66 quilômetros, eu posso afirmar que eu andei meio grau ou 30 minutos. Se eu pegar esse 55 e dividir por 2 de novo, eu vou ter andado 0,25 graus, né? 0,25 graus é metade de meio grau, ou 15 minutos. Levando em consideração o 1 grau inteiro, né? O 0,25 é 1/4 de grau. Por exemplo, se eu pegar esse valor e dividir por 4, ele vai me resultar em esse aqui. Então, eu fui realizando essas divisões por 2 para a gente ter uma noção de distância em cada uma das latitudes, né? Bom, esse exemplo que eu dei aqui para a linha do Equador, né? 111, 55, 27 e assim por diante, é aplicado somente para a linha do Equador, que é um paralelo máximo, ou seja, à medida que eu me desloco tanto para o norte quanto para o sul em direção aos polos, os meus paralelos eles vão se reduzindo de tamanho. Essa redução de tamanho eu também consigo calcular por geometria básica, né? Se eu fizer o cosseno da latitude, né? O cosseno da latitude do lugar, então cosseno de 10 graus vezes o tamanho do grau no Equador, então cosseno de 10 graus vezes 111,32, eu vou ter quanto vale o grau na latitude que eu fiz. Por exemplo, o cosseno de 10 vezes graus, né? 10 graus vezes 111,32 dá 109. Isso quer dizer que 1 grau no Equador equivalia a 111,32, no paralelo de 10 graus, tanto norte quanto sul, vale 109. Tá? Se eu fizer isso, por exemplo, com um paralelo de 50, né? Numa latitude de 50 graus, tanto norte quanto sul, é o cosseno de 50 graus vezes 111,32. Então, o que eu levava no Equador para percorrer 1 grau, então, por exemplo, dos 50 graus ao 49 graus oeste, no Equador eu levo 111 quilômetros. No paralelo de 50 eu levo somente 71,5. Então, essa dimensão real é necessário a gente levar para o compositor de impressão. Bom, conforme eu demonstro no artigo também, aplicando a fórmula do cosseno da latitude vezes o valor do grau no Equador, eu descubro o valor do grau em outra latitude, né? Enfim, o valor que eu atribuí, que eu fazia o cosseno da latitude, o valor de cosseno de 70 é o valor do grau no paralelo de 70 graus, né? Tanto norte quanto sul. Porém, se eu fizer o cosseno da latitude vezes 40.075, que é essa a circunferência equatorial, o que eu vou ter? Eu vou ter o tamanho da circunferência na latitude que eu desejar. Por exemplo, se eu fizer cosseno de 30 graus vezes 40.075, o resultado vai ser a circunferência, o tamanho do paralelo de 30 graus. Tá? Assim por diante. Aplicando essa fórmula, né, toda essa tabela no QGIS, como que a gente construiria ela? Nós viemos para cá. Bom, eu sei, né, que o Rio Grande do Sul, ó, conforme a gente pode ver aqui, ó, nesse segundo valor, a latitude média do Rio Grande do Sul é mais ou menos 30 graus. Tá? Então, se a latitude média do Rio Grande do Sul é 30 graus, eu vou utilizar essa linha da minha tabela. Né? Eu sei que se eu colocar 1 grau lá no compositor da impressão, 1 grau vai aparecer aproximadamente a cada 96 quilômetros. Logo, para saber quantos graus variam no meu mapa, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto vale aqui de uma extremidade a outra do Rio Grande do Sul. Então, eu vou vir aqui na ferramenta régua, né? No artigo eu demonstrei por meio de uma escala gráfica, mas aqui no vídeo eu vou demonstrar pela régua, né? Que é a linha, né? É isso que nós vamos medir. Obviamente que o mapa ele sai um pouquinho, né? Ele pega um pouquinho da Argentina, um pouco do Uruguai aqui, assim como um pouco de Santa Catarina, tá? Mas eu vou dar o exemplo usando só o Rio Grande do Sul. Então, eu vou clicar numa extremidade e vou vir até a outra extremidade. Então, aqui eu consigo perceber que, aproximadamente, o Rio Grande do Sul tem cerca de 760 quilômetros, né, de extensão leste-oeste. Então, o Rio Grande do Sul tem 760, né? Vou até abrir a calculadora aqui, ó.
760. Vou arredondar. Se eu dividir isso pelo tamanho do grau, que é 96, vai me dar quantos meridianos existiriam, né? 96. Ó, se eu colocar 1, vai aparecer quase 8, por exemplo, né? Terão, de certa maneira, no mínimo 7, tendo em vista que irão aparecer graus inteiros contados a partir da linha do Equador, levando em consideração que eu realizei a medição de uma extremidade à outra do Rio Grande do Sul, né? E no nosso mapa tem mais que o Rio Grande do Sul. Aparece uma porção da Argentina, uma porção de Santa Catarina, então possivelmente terão mais de 8. Então o que eu quero dizer com isso é que se eu colocar 8 aqui no intervalo, 8 vezes 10, ou melhor, se eu colocar 1, né? O exemplo que eu estou dando é 1, porque o tamanho do grau é 96. Então, se eu colocar 1, irão aparecer pelo menos 8 meridianos, tá? Então, vou lá colocar 1. Esses meridianos, eles estão contados a partir de sua origem, que é 0 graus em Greenwich. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu vir aqui na opção de adicionar a coordenada, ó, desenhar a coordenada, ó, decimal com sufixo, ele vai adicionar o hemisfério, ó. Eu tenho paralelo de 49, de 50, de 51, de 52, de 53, de 54, de 55, enfim. Eu vou aplicar também isso aos paralelos, né, ao Y. Vamos apertar aqui, ó. Bom, o que eu acabei de inserir foi coordenadas a partir de 1 em 1 grau, tá? Então, eu defini o intervalo como sendo 1, como são coordenadas geográficas, ou seja, angulares. As minhas coordenadas, tanto paralelos quanto meridianos, estão sendo expressos a cada 1 grau, tá? Mas, obviamente, se nós olharmos aí, é possível conferir ainda, diminuir espessura, né? Trocar aqui, por exemplo, o tipo de grade para colocar em cruz, mas ainda o mapa fica muito poluído. Eu não necessito utilizar 1 grau para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, tranquilamente, já que ele tem 700 quilômetros de extensão, eu consigo usar 4, por exemplo. Então, 4 seria um pouquinho a menos que 400 quilômetros, né? Já que o grau não é 100, é 96. Olha o que acontece se eu colocar 4. 4, 4. Ou seja, a variação entre as minhas coordenadas, eu vou até tirar um pouquinho do zoom, só para vocês entenderem o princípio da coisa. Ó. Conforme eu vou tirando, ó, quando eu defino 4 graus, ele vai aparecer. Se eu definir 4 graus para x, os meridianos estarão distantes a cada 4 graus. Se eu definir y para 4, os paralelos que vão aparecer no meu mapa são a cada 4 graus, tá? E aí eu vou aproximar de volta. Obviamente que o que eu fiz aqui, ele modificou a escala lá em cima, né? Mas eu não vou alterar, visto que é só um exemplo. Bom, eu fiz o ajuste aí, defini um intervalo de 4 graus para o Rio Grande do Sul, e aí eu consigo perceber, por exemplo, que o meu X não está bem centralizado. A coordenada aqui está quase perfeita, tá? Mas se eu quisesse dar uma centralizada um pouquinho maior, eu teria que usar a função deslocamento. Ó. Olha o que seria a função deslocamento. Eu vou deslocar o X em 0,5. Ele vai pegar e deslocar 0,5 graus, que é 30 minutos, para o lado. 0,5. Certo? E aí vocês conseguem perceber que a minha coordenada ela já não está mais em graus inteiros, né? Ó, antes nós tínhamos 52 graus de longitude e 56 graus de longitude. Agora nós temos 55,5 e 51,5. Que é a mesma coisa aqui, 51 graus e 30 minutos e 55 graus e 30 minutos. Ó, basta eu vir aqui e trocar para grau-minuto com sufixo. Aí, como a precisão está zerada, né? Estou trabalhando com graus inteiros, aqui eu posso colocar 0, 51 e 30. Certo? Então eu consigo fazer isso também. Ah, por exemplo, eu quero ajustar a minha latitude também, visto que esse meridiano, esse paralelo aqui, ele está muito mais próximo da borda do que esse aqui. Aí eu posso ir testando. Então eu entro em grades aqui, ó. A grande questão é, para eu conseguir realizar o deslocamento, obrigatoriamente o valor que eu vou colocar no deslocamento ele precisa ser menor do que aqui. Então, se eu for colocar 4 para deslocamento de y, ou mais que 4, não vai acontecer nada. Tá? Vamos ver como é que fica com 1. Tá? 1 fica muito mais lá para cima, né? 2.
Eu acredito que aqui 3 seja excelente. 3. 3 ainda não, então eu vou colocar talvez um 3,5. 13,5. Se eu acho que não está bom, poderia colocar um 13,75, tá? E assim por diante. O único cuidado que eu preciso ter quando eu coloco um deslocamento, por exemplo, esse deslocamento de X aqui, o deslocamento de X ele está deslocando a origem em 30 minutos. Então, digamos assim que o meu primeiro meridiano, ele não é 0 graus, o meu primeiro meridiano ele é 30 minutos. Tá? Depois desses 30 minutos, aí ele vai somando 4 graus. Então, o primeiro é 0 graus e 30 minutos. O segundo é 4,5. O terceiro é 8,5 e assim por diante. Tá? Então, esse deslocamento ele ajusta o início e ele desloca, né? O X ele vai deslocar os meridianos, isso é para centralizar, e o Y vai deslocar os paralelos. Tá? Então, a grande sacada das coordenadas geográficas é esse ponto aqui, é conhecer, né, conceber qual é a dimensão real e como varia as coordenadas na latitude que eu estou trabalhando. Tá? Na tabela aqui eu coloquei as latitudes a cada 10, né? Eu fiz uma variação de 10 graus. Mas, por exemplo, se eu estiver trabalhando com 25, basta fazer o cosseno de 25 graus, ou estou trabalhando com 24 graus, 37 minutos e 30. Então, cosseno de 24 graus, 30 minutos, 37 segundos, vezes o tamanho do grau no Equador. E por diante. Mas, como aqui não tem muita precisão, digamos assim, inclusive essa própria tabela ela está arredondada, né, mais para servir como base, não tem essa necessidade, é só para ter uma variação mesmo. Por exemplo, 1 grau na latitude dos 30 é mais ou menos 96 km. 1 grau na latitude dos 60 é mais ou menos 55 km. E assim por diante. Bom, vou minimizar aqui, vou seguir, vou dar um outro exemplo agora para o município de Cachoeira do Sul. Tá? Vou tirar o Rio Grande do Sul aqui, marcar o município de Cachoeira do Sul, que ele está marcado em amarelo. Tá? Então, vou criar um outro compositor de impressão aqui, chamado Cachoeira. Tá? Vou pedir para aproximar para a Cachoeira aqui. Aí, aproximado para a Cachoeira. E vou inserir Cachoeira aqui nesse compositor. Desenhei Cachoeira. Posso aproximar um pouquinho mais. Mas eu vou deixar assim nesse primeiro momento que eu quero mostrar uma coisa. Se eu inserir 1 grau, né, primeiro de tudo eu precisaria ver qual é a variação do município de Cachoeira. Tá? Vamos ali, chegar em Cachoeira, eu vou ver a variação leste-oeste do município. Vou clicar aqui e até aqui. Mais ou menos uns 75 km, mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá. Então, eu sei, isso aqui também está numa latitude de 30 graus, né? Conforme a gente pode ver aqui, 30 graus. Bom, eu sei que 1 grau de longitude na latitude dos 30 graus equivale mais ou menos a 96. Eu posso colocar aqui 1 grau para Cachoeira. Se Cachoeira estiver posicionado exatamente sobre um meridiano com graus inteiros, o que eu quero dizer com isso? 50, 51, 52, 53 são graus inteiros. Se eu colocar 1 lá no intervalo, então, definir aqui, ativar uma moldura e vou clicar em grades para criar uma grade nova, né? Se eu colocar o intervalo em 1, lembrando que nós estamos trabalhando com CIRGAS 2000, sistema de coordenadas geográficas, ou seja, a gente está trabalhando com ângulos. Se eu colocar 1, eu estou me referindo a 1 grau. Ó, então, aqui eu tenho 1 grau inteiro, contados a partir do meridiano de Greenwich, né? Eu vou até habilitar as coordenadas aqui para a gente conseguir visualizar. 52 graus, 53 graus, 54 graus, tá? Especificamente o município de Cachoeira do Sul, eu colocando 1 grau, apareceu a coordenada no mapa, por quê? Porque esse 1 grau, né, o município em si tem 1 grau inteiro, né? Ele possui uma longitude em graus inteiros. Tá? Mas eu mostrei com pouco zoom assim, justamente para vocês perceber que quando eu coloco ali é a variação do grid para o mundo inteiro. Ó. Se eu tirar o zoom, ó, tudo aí está sendo exposto de 1 grau em 1 grau. Pelo menos a longitude, né? A latitude eu não preenchi. Agora eu vou posicionar exatamente no município de Cachoeira no centro. Perfeito. Bom, aqui apareceu o meridiano de 53 graus porque Cachoeira tem uma longitude em graus inteiros.
Se fosse qualquer outro município que não tivesse em graus inteiros, não apareceria nada na minha coordenada, né? Então aí já seria um problema. Bom, caso não tivesse aparecido, o que eu faria? Então, eu sei que o município de Cachoeira do Sul ele tem aproximadamente 73 quilômetros. Logo, está numa latitude de 30 graus, 73 quilômetros. Se eu colocar um intervalo de 0,5, as coordenadas vão aparecer, né, a longitude vai aparecer a cada 48 quilômetros. Então, olha o que acontece se eu colocar 0,5 lá no compositor de impressão, em vez de colocar 1. 0,5. Aparecem mais coordenadas, certo? Eu posso, normalmente, eu repito o valor para x. Embora x ele não tenha essa regra de tamanho do grau, tendo em vista que ele corresponde aos meridianos e os meridianos têm o mesmo tamanho. De certa maneira, isso é uma confusão, né? Por exemplo, se eu abrir o Google Earth aqui, vou mostrar isso que eu estou comentando, né? Se eu analisar o Equador como sendo um paralelo máximo, eu consigo perceber que se eu andar 1 grau no Equador, esse mesmo grau, à medida que eu me afasto dele, terá uma dimensão menor. É justamente o que essa tabela está mostrando. Só que quando eu ando sobre a linha do Equador, a minha latitude é 0. Ou seja, quando eu ando na linha do Equador, eu estou modificando a minha longitude, porque eu estou ou me aproximando ou me afastando do meridiano de Greenwich. Então, quando eu ando na direção leste-oeste, o que acontece? Varia a minha longitude. Então, conforme eu vou aumentando a minha latitude, né, em direção dos paralelos, eu estou diminuindo o tamanho do meu grau de longitude. Tá? Quando eu ando em norte-sul, ou seja, eu estou andando no meridiano, né, tanto para o norte quanto para o sul, no mesmo sentido do meridiano de Greenwich, como os meridianos têm o mesmo tamanho, essa regra da tabela não tem. Normalmente, eles são aproximadamente 111 quilômetros, né, o tamanho do grau para a latitude. Mas normalmente a gente define a mesma coisa. Tá? Então, se eu definir 0,5 para x, eu posso definir 0,5 para y. Até porque o mapa normalmente tende a ser retangular. Né? Bom, se eu analisar, aproximar um pouquinho, se eu analisar, os meus paralelos eles estão distantes tanto para a minha borda do mapa inferior como a superior, então eu só vou arrumar o deslocamento dos meridianos, tá? Tendo em vista que eu só tenho um meridiano passando no meio do mapa, tá? Eu posso fazer um deslocamento, então eu clico no mapa, seleciono ele, entro na opção das grades, né, no menu, e vou modificar. O intervalo que eu posso colocar para x é 0,25, ou seja, deixa eu só trocar uma coisa aqui para mostrar o que vai acontecer. Vou colocar grau minuto, né? 0,25. Então, se eu tenho 1 grau, são 60 minutos. Se eu tenho meio grau, são 30 minutos. Se eu tenho 1/4 de grau, são 15 minutos, né? 15, 30, 60. Então, o que quer dizer se eu colocar, por exemplo, aqui no deslocamento de x 0,25. Se eu colocar 0,25, quando eu apertar, agora ele já foi, não precisei nem apertar Enter, né? Então vamos deixar assim. 0,25 se refere a uma variação de 15 em 15 minutos. Então, como eu estou mexendo no deslocamento, ele vai deslocar a minha origem lá em 0,25 graus. 0,25 graus são 15 minutos. Então, se eu deslocando a minha origem em 15 minutos, meu valor aqui de longitude, em vez dele ser 53, ele vai ser 52,45. E esse aqui, em vez de ser 53,30, vai passar a ser 53,15. Tá? 0,25. As coordenadas estão centralizadas agora. Obviamente que depois eu poderia configurar, posso trocar o tipo de grade para cruz, posso diminuir a espessura, posso remover a precisão das coordenadas, posso rotacionar as coordenadas. Não é o objetivo desse vídeo. Tá? Então, também realizei a configuração das coordenadas para o município de Cachoeira do Sul. Já aqui, vou habilitar para a Restinga Seca. Restinga Seca. Aí, está aqui. Então, a dimensão do município de Restinga Seca é aproximadamente 45. Aproximadamente, né? Então, eu vou pegar aqui,
Vou criar um novo compositor para Restinga Seca. Tá? E vou desenhar o município aqui. E já vou aproximar, que é o que me interessa. Ok. Aproximei do município. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é a dimensão dele, que é 45. Tá? Então, e além disso, o município está bem próximo da latitude dos 30 graus. É mais ou menos por aqui assim. Tá? Então, eu posso tranquilamente usar a linha dos 30 graus de novo. Tá? O município ele tem aproximadamente 45 quilômetros. Então, se eu colocar 48, possivelmente não vai aparecer nada, a não ser que o município tenha ou um grau inteiro ou meio grau, né? Ou seja, por exemplo, 53, 53,5, 54, 54,5. Então, eu já posso trabalhar diretamente com 24, né? Então, se o município tem 45 e eu vou usar o intervalo correspondente para as coordenadas aparecerem a cada 24 quilômetros, que é 0,25, vai aparecer pelo menos 2 meridianos. Então, é isso que eu vou colocar lá. Então, venho aqui em Restinga, vou acessar a grade, né? Grade, mais, já vou colocar 0,25 aqui. Esse 0,25, ele vai ser o quê? É uma variação a cada 0,25 graus, ou seja, a cada 15 minutos. Aí eu já posso configurar o afastamento de Y também, 0,25. Ou seja, ó, já apareceu 2 de cada e o resto eu consigo ajustar tranquilamente no meu deslocamento, né? O deslocamento de x, por exemplo, o deslocamento de x seria meus meridianos, tá? Então, lembrando que para mim conseguir usar a função de deslocamento precisa ser menor que 0,25. Eu vou colocar, por exemplo, 0,01, tá? 0,01 não mudou muita coisa. Vou colocar 0,05, vamos ver. 0,01, 0,05. 0,05 ficou bom, tá bem centralizado. E no outro eu vou colocar talvez 0,08. Tá? Essa parte do deslocamento também é possível fazer conta, mas normalmente quando a gente define o intervalo corretamente, a única regra é atribuir o valor inferior ao número do intervalo aqui. Tá? Aí vocês conseguem perceber como que ficou a centralização, né? Se as coordenadas, os paralelos meridianos estão centralizados. Tá? Obviamente que atribuindo um deslocamento aqui, qual que é a função prática disso? Ele vai alterar um pouquinho a origem, né? Então, o meu x, ou seja, não é bem o meridiano de Greenwich, é um pouquinho para o lado, e aí a partir desse pro lado, né, 0,05 graus, ele vai ir a cada 0,25, que são 15 minutos, mostrando, né, um meridiano, e a cada 0,25, que são 15 minutos, mostrando um paralelo, tá? Bom, aí eu posso ir lá e desenhar as coordenadas, né? Se eu usar a função só decimal, a decimal ela fica o seguinte, menos 53 graus de longitude, né, aqui, 53,450, né, ou menos 29,67 graus de latitude sul, né. O negativo significa para a latitude hemisfério sul, para a longitude hemisfério oeste. Se eu trocar aqui o formato para decimal com sufixo, ele vai tirar o sinal negativo e atribuir a unidade do hemisfério. Oeste, né, o W, S, para o sul. Porém, eu estou enxergando que é 53,45 graus, ou seja, tem uma porção decimal aí. Então, sem dúvida nenhuma que eu posso utilizar 1 minuto. Tá? Bom, aqui eu consigo perceber ó, que na latitude tem uma porção decimal ainda, tá? 29 graus, 40 minutos, 40,20, né? Então, tranquilamente eu poderia usar segundos aqui também, ó. E de certa maneira, né, é só multiplicar por 60 a porção decimal, por exemplo. 0,20, né? Isso aqui é uma porção decimal, então é 0,2 vezes 60. Isso aqui vai me dar o 12. Tá? Aí eu posso vir aqui embaixo e colocar a pressão da coordenada a zero. Mas percebam, né? Óbvio, tem as outras configurações que eu mencionei, né? Por exemplo, eu posso colocar a direita como sendo ascendente, né? Desabilitar a esquerda, por exemplo, desabilitar o topo e assim por diante, né? Essas configurações eu posso realizar. Tá? Então eu tenho o meu município com a coordenada centralizada. Bom, seguindo, para Faxinal eu consigo fazer a mesma coisa, né? Faxinal é um pouquinho menor que Santa Maria, que Restinga Seca, tá? Integra a quarta colônia de imigração italiana, assim como Restinga Seca. Eu vou criar mais um aqui como Faxinal, tá? E vou desenhar. Aqui, desenhar,
puxo. Adicionei o faxinal, vou centralizar ele já. Então, aquele negócio de colocar 1 grau foi só no início que eu mostrei para vocês como que era o princípio. Aqui eu já posso vir direto. Primeira coisa que eu preciso é a dimensão de faxinal. Venho na régua, clico numa extremidade até a outra. O faxinal tem aproximadamente 20 km, né? Então, se o faxinal tem 20 km, eu preciso colocar uma variação de coordenadas que seja menor que 20 km. Então, eu venho aqui, o faxinal está quase a 30 graus, né? 29 km, 20, aproximadamente 20, né? Então tem que ser menor que isso. Então eu posso tranquilamente usar esse de 12 aqui. 12 mais 12 dá 24. Então, eu colocando 0,125 lá no intervalo de x, que as coordenadas vão aparecer a cada 7 minutos e 30 segundos, né? Pelo menos até aqui, esses aqui eu tentei manter a subdivisão do mapeamento sistemático do Brasil, que são utilizados nas cartas topográficas, né? Meio grau, 30 minutos, 15 minutos, 7 minutos e 30 segundos. Porque a gente já está mais habituado, né? Aí depois eu dividi ele por 2 e aí eu adotei um padrão. Eu quero que as coordenadas variem de 2 em 2 minutos, tem que usar esse intervalo. Eu quero que varie de 1 em 1 minuto, usa esse intervalo, tá? Bom, para o faxinal de Soturno que são 20, né? Então o faxinal de Soturno está numa latitude de 30. E eu consigo tranquilamente usar essa variação de x e y de 0,125, que as coordenadas vão ser expressas, né, os paralelos meridianos a cada 7 minutos e 30 segundos. Porém, é possível que eu coloque esse 0,125 e apareça só 1, tá? Aí eu consigo usar a função de deslocamento para ajustar isso aí. Então eu vou colocar para a faxinal o 0,125. Venho aqui no faxinal, vou acessar as propriedades ali, né, grades, vou criar uma nova grade. No intervalo eu vou colocar 0,125. Apareceu duas, tá? Podia aparecer só uma, mas a gente ajustaria no deslocamento, né? 0,125, tá? Aí eu consigo ajustar. O x, por exemplo, eu posso talvez colocar 0,1, melhorou. E o y 001, não, 005, 006. 006 para y, tá? Isso aqui a gente vai ajustando. Dependendo da finalidade, normalmente não é o caso, o valor que eu vou colocar aqui, como eu já disse, ele vai alterar a origem, né? Mas nesses mapas que a gente realiza, não tem nenhum problema. Então eu posso baixar aqui, zoom um pouquinho maior para a gente visualizar melhor. Vou baixar aqui até desenhar as coordenadas, Como eu alterei os valores, né? Obviamente que se eu colocar aqui, por exemplo, graus, minutos e segundos, de 53 e 24 a 53, 31 e 30, precisa ter os 7 minutos e 30 segundos, pois aquela minha variação de 0,125 graus se refere a isso. Então, quando eu coloco 0,125 no intervalo, as minhas coordenadas, elas estão variando a cada 7 minutos e 30 segundos, né? Então, eu posso verificar isso, 53 e 24, né? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, deu 6, 31, deu 7 e adicionou 30 segundos, né? 7 minutos e 30 segundos. A mesma coisa, né? É a latitude, só que a latitude aqui, como eu fiz um deslocamento, eu atribuí um deslocamento mais quebrado, né? A porção dele está bem decimal. Só que, se eu pegar uma calculadora e verificar os 29 graus, 29 minutos, 38,4 segundos e somar 7 minutos e 30 segundos, eu terei, os meus 29 graus, 37,8,4 segundos, tá? Então, o deslocamento ele vai alterar, ele vai deslocar um pouquinho a origem da minha coordenada, porém o intervalo ela segue o mesmo. Tá? Então, para representar o faxinal, eu consigo tranquilamente usar o intervalo de 0,125, que se refere a 7 minutos e 30 segundos. Por fim, né, agora eu vou entrar praticamente num mapeamento interurbano, né? Então vou desligar a faxinal e vou ligar os bairros de Santa Maria aqui. Bom, aqui nós temos os bairros de Santa Maria, né? Vou colocar os outros aqui, Então, aqui estão os municípios e aqui estão os distritos de Santa Maria, certo? E aqui está o distrito sede de Santa Maria, que é a área cinza, e especificamente o bairro Camobi, que eu quero representar ele agora. Então, o que eu desejo é o bairro Camobi. Posicionei ele na tela. Vou criar mais um, Camobi, né? E aí eu vou puxar ele para cá.
Desenhei um bairro Camobi, eu posso clicar no outro símbolo aqui para mover o conteúdo do item, né? E enquadrar o bairro Camobi aí. Primeiro de tudo, eu preciso saber qual que é a dimensão leste-oeste de Camobi. Então eu venho aqui no projeto, né? Novamente a ferramenta linha para nós mensurarmos a distância linear. Vou clicar numa borda e vou levar até a outra. Camobi tem aproximadamente 8,5 km de extensão. Logo, o que eu preciso ver? Eu sei que Camobi está numa latitude próxima a 30 graus, então eu consigo usar aquela tabela, a faixa dos 30 graus. Na faixa dos 30 graus, eu preciso usar um valor inferior a 8 km. Eu consigo, por exemplo, usar, esse aqui que é 6 km, eu consigo usar um intervalo de 0,0625. 0,0625 graus equivalem a uma variação de 3 minutos e 45 segundos. Então, eu vou usar 0,0625 para representar, atribuir a coordenada aqui no bairro Camobi. Obviamente que, se aparecer somente uma, eu consigo fazer aparecer a outra pelo deslocamento, né? Então, 0,0625 apareceu as duas. Eu já vou aplicar isso aos paralelos. 0,0625. Aos paralelos apareceu 1. Vamos ver se a gente consegue ajustar isso aí depois. Eu já vou ativar o desenhar coordenadas para a gente visualizar ela. Segurando o Ctrl, né? Aí. Bom, vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte só para nós enxergarmos um pouquinho melhor de longe, ficar melhor no vídeo, tá? Bom, eu quero... As minhas longitudes, elas estão bem ok, né? Eu vou aplicar um deslocamento de 0,01. 0,1. Acho que já é suficiente. Então, 0,01. Bom, 0,01 já é demais, então 0,005. Tá? 0,005. E na minha latitude eu preciso fazer com que apareça o outro, né? 0,01. Ó, só está aparecendo um meridiano, tá vendo? 0,05, 0,01, 0,015. Então, e aí aqui talvez, ó, como a variação leste-oeste ela está um pouquinho maior, talvez eu tivesse que diminuir um pouco aqui, tá? Mas eu posso deixar sem nenhum problema em 0,01. Poderia também puxar o mapa um pouquinho mais para cima, por exemplo. Óbvio que isso aí ele ia alterar um pouquinho a escala e eu teria que verificar, né? Mas enfim. Quando isso acontece, vamos supor que usando o mesmo intervalo aqui, não apareceria as coordenadas certinhas. O que eu poderia utilizar aqui? Especificamente na DY eu utilizaria um intervalo menor. Então, ele apareceriam as coordenadas a cada 0,3, a cada 2 minutos, no caso. Eu vou colocar isso aqui lá no compositor de impressão para ver como ficaria. Então, no caso de Camobi, vou colocar 0,3333. Tá? Deixa eu ver se é isso aí mesmo. 0,03333. Ou seja, esse 0,0333 é uma variação a cada 2 minutos. Então, vou tirar a precisão aqui só para facilitar a comparação. Ó, 29 graus, 41 minutos, 23 segundos. Como é uma variação de 2 minutos, 29 graus, 43 minutos, né? 2 minutos de diferença, 23 segundos. Tá? Aí eu estou trabalhando com 2 intervalos aqui. Mas acredito que tenha dado para entender o princípio da situação. Bom, agora eu vou abrir um projeto em coordenadas... Vou descartar. Vou abrir um projeto em coordenadas UTM. Tá? As coordenadas UTM elas têm umas limitações, a gente precisa entender toda a sua concepção, que o mundo ele é subdividido em fusos com amplitude de 6 graus. Esse comportamento aqui ele é aplicado para fusos, por exemplo, se 1 grau de longitude vale 111 km e o fuso tem amplitude de 6 graus, no Equador esse meu fuso ele vai ter praticamente 667 km, né? Quando a gente usa, por exemplo, os 60 graus, os mesmos 6 graus de longitude no Equador, que tem cerca de 667 quilômetros, né? Na zona dos 60 graus vai ser bem menor, né? Porque é 6 vezes 55. Enfim, a gente precisa ver essa questão com zona de fuso, né? Limite de fuso. Enfim, não é o objetivo deste vídeo, tá? Bom, agora, né? Eu vou novamente verificar. Eu reprojetei os municípios aqui
para o TM, né? Então tá todas as camadas reprojetadas para o TM e eu preciso verificar meu projeto também, né? Então eu venho aqui no EPSG e clico sobre ele, tá? Aqui está aparecendo que a gente está utilizando um sistema projetado de coordenadas, ó, porque está escrito Sirgas 2000, né? Que é o datum, UTM 22 Sul. Tá? Ou seja, é um sistema projetado especificamente para o fuso 22. O fuso 22, no caso, é entre o 48 graus oeste e 54 graus oeste de longitude, tá? Para o hemisfério sul. Também ele pode ser encontrado pelo filtro, né? O código dele é 31982. Então, quando a gente digita isso, a gente consegue perceber que o sistema Sirgas 2000 UTM 22 Sul, ele é um sistema projetado de coordenadas, né? Então aqui a gente consegue perceber que ele também utiliza, né, o elipsoide de 1980, tá aqui o semi-eixo maior e o achatamento, mas a unidade em metros, tá? Então o objetivo é definir as coordenadas em metros agora. Tá? O sistema UTM ele é muito mais simples porque eu não preciso saber quanto é a variação de graus ou de 30 minutos, 15 minutos, 7 minutos e 30 segundos. Tá? Como o sistema UTM ele é semelhante a um plano cartesiano, ou seja, em cada um dos fusos é determinado as constantes para latitude e longitude, UTM. Por exemplo, latitude para o hemisfério sul é o Equador, onde ele vale 10 milhões de metros ou 10 mil quilômetros. Abaixo disso, né, a sul disso, a gente vai reduzir, ele vai decrescer. As longitudes, elas iniciam no meridiano central de cada um dos fusos. No meridiano central, que é exatamente o meridiano do meio do fuso. Então, dando o exemplo 22, se o fuso UTM 22 vai do 48 ao 54, o meridiano central é o meridiano de 51 graus oeste. Tá? Nesse meridiano é atribuído o valor de 500 quilômetros. Tá? Então, basta eu verificar qual é a dimensão que eu quero representar. Eu vou iniciar com cachoeira, tá? Vou iniciar com cachoeira, está aqui. O que eu preciso saber? Eu sei que a minha latitude ela inicia no Equador, com 10 milhões de metros, e a minha longitude inicia no meridiano central, que é 500 quilômetros, tá? Ou 500 mil metros. Bom, eu vou criar aqui, a gente consegue perceber que está em UTM, ó, as coordenadas aqui estão em UTM, é o padrão, né? Para o nosso hemisfério, né? O hemisfério sul, as longitudes elas têm 6 dígitos, né? E a latitude tem 7 dígitos, tá? Para o Brasil inteiro é esse padrão, tá? Tanto a latitude, digamos assim que a regra de memorização seria XY igual a 67, onde o X é 6 dígitos, e o Y é 7 dígitos, tá? Lembrando que, por exemplo, o Rio Grande do Sul eu não posso representar numa projeção UTM, porque o Rio Grande do Sul ele é dividido praticamente na metade aqui. Posso dar um exemplo aqui, vou trocar o sistema de referência para UTM e habilitar os limites dos países. O Rio Grande do Sul ele está exatamente mais ou menos na sua metade entre o fuso 21 e o fuso 22. Tem uma regra de ampliação, mas o Rio Grande do Sul, por essa área ser muito grande aqui, ela não é aplicada nessa exceção. Logo, se eu tivesse que trabalhar, eu poderia trabalhar com uma parte do Rio Grande do Sul em 21 e outra parte em 22, e depois unir, se fosse o caso, ou trabalhar com um outro sistema de referência, como o sistema de coordenadas geográficas, por exemplo, né? Bom, cachoeira está aqui, eu preciso representar a cachoeira no mapa lá, tá? Posiciona a cachoeira aqui. Vou desenhar o mapa de cachoeira, né? Venho aqui em desenhar mapa, desenho ele aqui. Vou posicionar um pouquinho melhor. Realizar ele. Óbvio que essa extensão que eu faço na horizontal não era necessária, mas enfim, dá para entender aqui. Bom, vamos verificar quantos quilômetros tem cachoeira, né? Então, de dimensão aqui, ó. Aqui. Leste-oeste tem cerca de 75, tá? Então, lembrando que a grade, né, a cachoeira tem 75. Guardem esse número.
Vou vir aqui na grade. Obviamente que se eu fosse finalizar o mapa direito, eu ia colocar um número inteiro aqui para representar a escala, né? Mas enfim, grades, vou criar uma grade nova, venho aqui. Lembrando que esse intervalo, ele é um intervalo com base no sistema de referência de coordenadas, com base no SRC. Ou seja, se eu colocar o valor 1 aqui, como nós utilizamos aquela hora para representar o Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul era o sistema de coordenadas geográficas, 1 grau. Se eu colocar 1 aqui, ele vai aparecer meridianos a cada 1 metro. Vai ficar borrado, tá? Bom, como eu sei que cachoeira de uma borda a outra tem 75, eu consigo, por exemplo, colocar 40. Então, se eu colocar, eu quero que os meus meridianos UTM apareçam a cada 40 quilômetros. Eu preciso colocar o intervalo de x como sendo 40 mil, porque se refere a 40 mil metros. Esses 40 mil metros, eles são distantes do meridiano central, tá? Deixa eu colocar 50 para vocês verem, tá? 50 mil metros, né? Vou colocar na latitude isso aqui também, tá? Vou ativar a grade aqui, vou desenhar as coordenadas, tá? Essas coordenadas, ó, isso aqui é latitude, com base lá na linha do Equador é 10 milhões, então se eu pegar isso, né, pegar o valor da linha do Equador que é 10 milhões e diminuir isso aqui, eu tenho qual é a distância em linha reta do município de Cachoeira do Sul até a linha do Equador, por exemplo. Tá? Isso aqui é a minha latitude, certo? Se eu trocar para decimal com sufixo, ele vai atribuir a unidade, né? As longitudes sempre são expressas leste, né? E a latitude, mesmo para o hemisfério sul, são expressas em norte, né? Ou ainda metros leste, metros norte, tá? Eu posso zerar aqui, ó, a pressão da coordenada, tá? Então, isso aqui, ó, ele tá com origem a cada 50 quilômetros a partir do que? A partir da origem. A origem é 500 quilômetros no meridiano central. Então, 500 vai ter um 450, vou tirar o zoom, ó. O meridiano central do fuso, o TM22, está bem aqui, bem próximo de Porto Alegre, aqui é Porto Alegre, né? Então, como eu defini um intervalo de x como sendo 50 mil metros no caso, né? As coordenadas do TM das longitudes, aqui vai ser tanto para latitude quanto longitude, que eu defini para os dois, né? Mas nesse caso, para as longitudes, elas são a cada 50 km a partir do meridiano central, ó. Então, 500 km, 450, 400, 350, 300. Certo? Se eu tirar o zoom aqui, né, até a linha do Equador lá, também está indo a cada 50 quilômetros, né? A cada 50 quilômetros até chegar na linha do Equador, que é 10 milhões de metros. Tá? Então, o TM, digamos assim, que ele não tem aquela preocupação em posicionar, verificar qual que é a variação das coordenadas ou a porção decimal dos graus para atribuir. Basta vir ali, verificar, se a dimensão do município é 50, eu quero que apareça coordenadas, né, o grid de coordenadas a cada 20 quilômetros. Aí eu vou lá no intervalo x e y e defino 20. Tá? Vou colocar só um pouquinho maior para a gente visualizar. Aí, tá, assim como os demais, né, eu posso vir aqui também, habilitar a esquerda, por exemplo, colocar vertical ascendente para a direita aqui, horizontal, vertical, ascendente, o topo eu posso habilitar, e assim fica, né? Obviamente que o meu deslocamento aqui também é baseado em metros, ó. Então, por exemplo, eu quero esse aqui venha um pouco mais para cá. Quero que venha 25 km. Então, eu vou colocar um deslocamento de x para 25 km, então é 25 mil. Ó, tem um deslocamento. Ah, foi demais, então posso colocar para 20. Tá? 20 foi demais. Posso colocar para 15 e assim por diante. Tá? Aí um deslocamento de 15 km, né? Então, ou seja, entre aspas, o meridiano central não começa mais em 50. Começa Não é que o meridiano central não comece em 500 km. Né? É feito um deslocamento para a coordenada não iniciar no meridiano central. Ou na origem, né? Eu posso também fazer esse deslocamento para o y, né? Para a latitude. Aí, esse aqui não ficou bom, né? Porque ele ficou um pouco deslocado, eu vou usar 20. Tá? Aí já fica melhor. Vou repetir esse exemplo para Restinga Seca e depois para o bairro Camobi. Tá? Restinga Seca está aqui.
Vou abrir o compositor de impressão, extinga. Vou adicionar o mapa aqui. Posicionar, centralizar, extinga. Na outra opção para centralizar, né? Senão eu movo o item inteiro, não é isso que eu quero. Como eu mostrei aquela hora, né? Mas eu posso voltar ali e medir novamente. O município de Restinga Seca tem aproximadamente 45 quilômetros, né? Da extensão leste-oeste. 47. Então, se o município tem extensão de 47, eu quero, por exemplo, que as coordenadas apareçam a cada 15 quilômetros. Tá? Então eu venho aqui, grades, crio uma grade, modificar grade. A cada 15 quilômetros é 15 mil. 15 mil. 15 mil. Se ficar muito poluído, eu posso aumentar isso para 20, né? E depois eu posso centralizar novamente usando o deslocamento, né? Posso ir lá e desenhar as coordenadas, colocar decimal com sufixo, tirar a precisão e aumentar a fonte para ficar mais visível no vídeo. É o mesmo padrão, né? Por fim, eu vou mostrar as coordenadas do bairro Camobi. Tá? Então, eu desabilito aqui. Opa. Aí. Quero mostrar para o bairro Camobi, somente. Vou até ativar os distritos. Bom, então eu venho no compositor de impressão, crio um novo, né? Vou desenhar, vou puxar o mapa lá do meu projeto para a folha aqui. A dimensão do bairro Camobi era de 8,5 km aproximadamente, né? Então, 8,5 km. Então eu vou colocar aqui. Obviamente que aqui eu estou demonstrando a inserção das coordenadas, né? Aqui seria um mapeamento mais intraurbano, deveria constar as rodovias, as avenidas, o sistema viário, a ferrovia, os rios, enfim. Mas aqui o objetivo é demonstrar as coordenadas. Aqui eu já vou aproveitar até para arredondar. Bom, 8,5 km eu posso fazer as coordenadas aparecerem a cada 3 km. Então, 3.000. Aperta Enter, 3.000 e aperta Enter. Tá? Aí eu vou arrumar o deslocamento de X. Vou deslocar o X em 500, talvez. Isso aqui seria 500 metros. Ó. Já consegui posicionar corretamente. E vou deslocar o Y também em 500 metros. Ó, já está bem centralizado. Posso, por exemplo, trocar para cruz aqui. Atribuir uma moldura com linhas interiores. Posso desenhar as coordenadas utilizando graus, utilizando formato decimal com sufixo, né? Diferente das coordenadas UTM, que eu consigo optar entre graus, minutos e segundos, decimais ou não, né? Aqui no sistema UTM eu só consigo optar entre decimal ou decimal com sufixo. A única diferença é que no sufixo ele vai atribuir o E para as longitudes, né? De leste, e N para as latitudes, porque elas crescem para o norte, né? Então eu posso pegar aqui, eu vou deixar na esquerda, agora vertical ascendente desabilitado à direita, desabilitado o topo. Tirar a precisão da coordenada e vir aqui e aumentar para ficar mais visível no vídeo. Obviamente que teria que botar uma borda aqui também, uma moldura. Agora sim. Então, consigo perceber que as coordenadas foram preenchidas corretamente. Obviamente que no sistema UTM, cabe ressaltar que, como existem 60 fusos e essas coordenadas, os fusos, a sua construção é idêntica em cada um dos 60 fusos, é fundamental indicar qual o fuso UTM que está sendo trabalhado, né? Então, normalmente a gente coloca isso na caixa com informações complementares, né? Identifica qual que é o dato, Sirgas 2000, e diz que é o UTM, né? Que diz que é o Sistema Universal Translate Mercator, e indica o fuso. Tá? Além de indicar as fontes de todos os tipos de files que estão sendo utilizados. Então, o que eu mostrei no vídeo, tinha por objetivo demonstrar isso, né? Como ter autonomia na inserção das coordenadas. Lembrando que o que precisa ser ressaltado antes de levar o mapa para o compositor de impressão é verificar se o sistema de referência de coordenadas ele está na mesma unidade que se deseja que as coordenadas do mapa sejam impressas. Então, se eu quero que as minhas coordenadas sejam expressas em graus, ou graus, minutos, segundos, enfim, graus decimais, eu preciso utilizar um sistema de referência de coordenadas que utilize coordenadas esféricas, né? Como o próprio Sirgas 2000 e PSG 4674, ou como o próprio WGS 84,
tá? Se eu quero que minhas coordenadas sejam expressas em UTM, eu preciso utilizar um sistema projetado, né? Então, vou utilizar um fuso UTM específico que vai atender com a minha realidade, que no exemplo do vídeo eu demonstrei a Zona 22 Sul, né? Que o EPRSG é 31982. Bom, um cuidado que eu preciso ter é, feita essa configuração inicial, vou lá finalizar meu projeto, adicionar meus elementos. Quando eu for inserir as coordenadas, o cuidado que eu preciso ter com as coordenadas geográficas é ter um cuidado com a dimensão do meu mapa. Ó, por exemplo, aqui, nessa medição aqui eu fiz 9 quilômetros, né? Então, bairro Camobi, se fosse coordenadas geográficas, né? 9 quilômetros. Como que eu vou conseguir posicionar o bairro Camobi com que apareçam as coordenadas, sendo que a extensão do bairro é 9 quilômetros? Então, eu venho aqui, Camobi está numa faixa de 30 graus, 9 quilômetros eu consigo colocar, por exemplo, para as coordenadas aparecerem a cada 3 minutos e 45 segundos, que se eu usar o intervalo de 0,0625, esse intervalo de 0,0625 graus é a cada 6 km. Mas eu poderia usar isso aqui também, que as coordenadas vão aparecer a cada 2 minutos. Então, digamos assim que o procedimento mais complexo de inserir as coordenadas em graus, minutos e segundos, por que algumas vezes elas não aparecem? Porque um número que eu atribuo ao intervalo, por exemplo, se eu colocar 0,25, minha 0,25 vai aparecer a cada 24 quilômetros. E se meu bairro tem 6 quilômetros, ele não vai aparecer, a não ser que ele seja, a latitude ou a longitude seja múltipla de 0,25, ou seja, vai ter um paralelo ou meridiano a cada 15 graus e exatamente onde a minha área de interesse esteja situada, seja um múltiplo de 0,25. Então, para inserir as coordenadas em graus, eu preciso ter um cuidado com isso, né? E como o sistema de coordenadas do QGIS ele usa graus decimais, esses aqui vão ser meus intervalos que eu vou definir lá. 0,25 as coordenadas são a cada 15, 0,125 a cada 7 minutos e 30 segundos, 0,0625 as coordenadas vão aparecer a cada 3 minutos e 45 segundos, 0,03333 é uma dízima, né? A cada 2 minutos e 0,016667 a cada 1 minuto, né? 2 minutos e 1 minuto, tá? Quando eu vou inserir coordenadas UTM, né, que são plano retangulares, basta eu ver a dimensão da minha área. Ah, se eu tenho um bairro com 6 km, com 8 km, eu posso inserir as grid de coordenadas a cada 2 km. Então, vou lá no intervalo de x e y e defino 2000, né? Porque vou definir 2000 e não 2 km, tendo em vista que a unidade do sistema UTM são metros. Então, essa é o cuidado básico que se necessita ter. Eu espero que esse vídeo sirva, que a partir dele, consultando a tabela, né? A tabela não é para ninguém decorar, só para saber como ela foi feita, né? Com a fórmula do cosseno, etc. Mas, quando vocês forem inserir, né? O único cuidado que vocês precisam ter é o seguinte, ó. Vou fazer um mapa de um município que tenha 150 km, uma faixa de 40 graus. Eu consigo usar 1 grau inteiro tranquilamente, tá? Então, é sempre com bom senso. Qual é a dimensão real do município? Vem aqui, olha. Eu quero botar 1 grau, 85 km vai aparecer pelo menos tantos, né? Enfim, é mais ou menos por aí. Eu espero que esse vídeo tenha servido, principalmente para o fato de não atribuir mais as coordenadas de maneira aleatória, como sendo chutadas, né? Vocês podem analisar aqui que eu sempre dividi os valores por 2, né? 1 grau dividido por 2 dá meio, meio dividido por 2 dá 0,25, 0,25 por 2 dá 0,125, 0,125 por 2 dá 0,0625. Com exceções desse aqui que eu fiz uma transformação rápida, né? Se 1 grau é igual a 60 minutos, 2 minutos é quanto? É esse valor aqui que eu vou colocar lá no intervalo. É a mesma coisa aqui, né? Enfim, o vídeo de hoje tinha por objetivo demonstrar esse conhecimento, né? Como o sistema de coordenadas e a forma da Terra em si impactam na inserção do sistema de coordenadas no QGIS e quais os conhecimentos que precisam ter para inserir o sistema de coordenadas numa porção inteira ou nas suas porções decimais, como é o caso dos 30 minutos, 15 minutos, 7 minutos e 30 segundos, 3 minutos e 45 segundos, 2 minutos e 1 minuto. Certo? E assim como o sistema UTM, né, que ele é bem mais fácil, né? Se eu quero ter uma variação de 5 km, basta ir lá no intervalo de x e y e definir o número 5000. Qualquer dúvida,
vocês podem deixar um comentário, né? O artigo também, eu vou colocar o link de acesso a ele na descrição desse vídeo. Recomendo a leitura da parte teórica, que é essencial para a compreensão do que eu demonstrei nessa parte prática. Muito obrigado por assistir e até mais.